Portanto, eu tive que reiniciar o computador. Ahm, e pronto, e começámos então uma hora mais tarde, por volta disso. Ahm, Tu enviaste-me aquelas dúvidas das São dos derivadas. exercícios que eu tenho estado a fazer. Portanto, isto são exercícios relativamente simples. Ahm, Nós vimos aqui vários. Uh, Só um segundo, pôr isto para baixo. Portanto, das regras de derivação nós vimos estes. E como eu te enviei por mensagens, agora por WhatsApp, naqueles que disseste, por exemplo, aqui no 14, que disseste que tinhas dúvidas, certo? Que está aqui. Consegues ver Uhum. o ecrã, certo? Consigo. Pronto, e portanto, como eu te expliquei na mensagem, portanto, no 14, portanto, para achar a função derivada, o que nós temos que fazer é, primeiro, reconhecer que se trata de uma soma de funções. E, portanto, aplicamos a derivada da soma. Portanto, fica assim. Só um segundo. Portanto, fica. Colocamos, portanto, algo assim. E depois fica a derivada do primeiro. Portanto, 1 mais x sobre 1 menos o x, derivada. E depois, quando vamos fazer a derivada do segundo, temos que reparar que é o mesmo que ter raiz de 3 vezes raiz de x. Para que possamos depois aplicar a regra, portanto, da constante multiplicativa, em que este raiz de 3 vai para fora. Bom, então, aqui no primeiro, a regra do quociente, portanto, fica a derivada do numerador. Então, vou colocar aqui os passos todos. Portanto, a derivada do numerador vezes o denominador, que é 1 menos x. Depois fica menos o numerador, que é 1 mais x, e atenção aos parênteses, vezes a derivada do denominador. Portanto, fica 1 menos x derivada. E depois, então, dividimos toda esta parte por o denominador ao quadrado. E o outro caso, como acabámos de analisar, portanto, fica a raiz de 3 vezes a derivada da raiz de x. Vê lá se tens alguma dúvida até agora. Sim, alguma dúvida? Espera lá, eu não te estou a ouvir. Não sei se estás a falar ou não. Ah, sim, desculpe, estava O muted. microfone estava Não, estava desligado, a sim. dizer, era a parte do início, aquela do 1 mais x sobre 1 menos x, essa era a mais confusa, mas agora você explicou aí, percebi mais ou menos. Você tem isso estava aí na parte da frente, nas regras? Sim, sim, sim. Portanto, isto está aqui. Ah, Portanto, sim, é a derivação de quociente, não é? exato. Derivada do quociente, ok. Não, mas aqui em baixo é com g ao quadrado, é isso que eu não estou a Sim, ver. depois, portanto, fica depois o g ao quadrado, sim. Que é o Ok. menos x ao quadrado. Bom, então fica. Depois nós reconhecemos que a derivada do mais x é a derivada da soma. Então é a derivada do 1 que dá a 0. Porque é a derivada da constante. E depois é a derivada do x, que dá 1. Vezes 1 menos x. Depois ficamos com 1 menos x vezes a derivada, portanto, da diferença. Portanto, que é 0 menos 1. Portanto, isto não tem nada que saber. Ok. Quanto ao dominador, o dominador nunca devemos desenvolver. Deixamos sempre assim, com o quadrado. Porque depois há aí umas partes que vai cortar. Depois, fica então raiz de 3 vezes a raiz de x. Ora, a raiz de x é. A raiz de x, podemos aplicar esta. Bom, aquilo que está aqui. Ou então, escreves que
raiz x é x elevado a 1 meio. E depois, portanto, em vez de depois aplicares então a derivada da raiz, por ter passado então para uma expressão que é uma potência, x elevado a 1 meio, então utiliza-se a de cima. Ok? Aqui em Portugal costumam, portanto, fazer a raiz de x igual a x elevado a 1 meio. Depois utilizam a derivada da de cima, porque não costumam dar a derivada de baixo. Depois no ensino superior, depois fica ao critério de cada um. Portanto, já costumam dar a derivada da raiz. E pronto. Então a derivada da raiz, como acabámos de analisar, portanto fica 1. Só um segundo. Portanto, 1 sobre 2 raiz de x. E essas regras é preciso saber de cor. Portanto, à medida que se vai praticando, vai-se memorizando. Mas depois tem que chegar a um ponto em que temos que saber todas elas de cor. Bom, depois então continuamos. Portanto, fica aqui 0 mais 1 vezes 1 menos x. Portanto, fica 1 menos x. Depois, observamos que aqui dá menos 1. Este menos 1 multiplica por este. Portanto, que dá mais 1. Então fica aqui 1 menos x. Portanto, repara, temos 1 mais x, 1 menos x. Certo? Sobre 1 menos x ao quadrado. Depois mais aquilo que nós tínhamos ali, que é raiz de 3 sobre 2 raiz de x. Bom, repare então que o numerador dá 2, 1 menos raiz de x e depois, portanto, depois é só cortar com o de baixo, não é? Porque temos um fator comum, que é o 1 menos x. Dá vocês alguma dúvida? Não. Pronto, e então cortando fica então 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Aliás, 1 menos x, depois mais raiz de 3 sobre 2 raiz de x. Bom, e está feito. Não precisamos depois de somar, não é preciso fazer depois aqui mais nada, basta deixar assim. Se fores a ver aqui as soluções, portanto, cá está aqui. Ali tem um quadrado. Ali tem um quadrado porque significa que me enganei. Enganei-me aqui nas contas. Pois, portanto aqui era, vou pôr a vermelho. Portanto aqui era mais, também não detectaste. Portanto eu pus ali a vermelho, portanto ali é mais. E portanto aqui fica então mais. E portanto um x corta com outro x. E daí que ficamos então com isto agora apaga-se, já estás de acordo, e então ficamos então com aquilo que estava na solução, que era 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Pronto. Portanto, isto é preciso ter muito cuidado, portanto, aqui com as regras de derivação. As regras de derivação, portanto, só poderás ter domínio sobre as regras de derivação quando os exercícios estiverem todos a dar certo. E depois aí até lá já decoraste as fórmulas depois facilmente. Depois tinhas-me enviado, portanto, depois uma outra dúvida que era, portanto, era este, e depois era um que era, penso que era este, o 11, não era? Ou não? Não, era o 18. Vê lá se és o microfone desligado, que eu não sei. Sim, está desligado, mas é porque eu tenho o barulho de fundo, não é? Eu dou unmute quando tiver tudo da ordem assim. Portanto, como eu disse, portanto, isto é preciso praticar bastante. Isto são muitas horas de estudo. Nós já demos muita matéria. Esta é a matéria mais difícil de todas. Da matemática 1.
Só que depois vem com mais perguntas, é só isso. Eu ainda não tive a oportunidade de começar a fazer muitos exercícios da outra ficha que mandou, que é de derivada de funções transcendentes. Se pudéssemos só rever os teoremas e isso, para depois agora eu começar a fazer esse e depois trazer essas dúvidas para o próximo apoio, está bem? É? Ok. Deixa-me só. Cá está. Portanto, esta aqui. Bom, isto é muito fácil. Portanto, aqui temos várias formas de fazer isto. Chegaste a fazer esta ou não? Isto convém tentar, ok? Não, essa eu tentei. Então imagino, quando eu não consigo fazer, eu ponho no Photomath ou também vejo no ChatGPT. Sim, Mas aí não estava a encontrar uma. Não estava a perceber a explicação. Então marquei para depois ver consigo. sim. Eh, então, mas ficaste com dúvidas. Por exemplo, aqui neste, qual é a dúvida? Aí quando temos duas brackets, tipo, uma do lado da outra, nós não temos. Imagina, quando temos dentro de brackets, nó- nós vemos a. Não sei como explicar, quando eu fazia a derivada antes, fazia-se a derivada disso, mas quando há brackets também temos que depois somar ou subtrair o produto interior ou algo assim, que neste caso seria mais um. Sim, mas. Aqui repare uma coisa. Portanto, aqui nós temos um produto de três fatores. X é um fator, depois 2 mais x é outro e 3 mais x é outro. Então, uma forma de fazer isto, repare que isto é um polinómio de grau 3. Portanto, dá x ao cubo qualquer coisa, né? E, portanto, podias ter multiplicado e depois de multiplicar, fazer a derivada. Ou então, aplicas a regra de derivação do produto. Se aplicares a regra de derivação do produto, bom, a regra do produto nos diz assim. Portanto, se nós tivermos duas funções, é que é só duas, ok? Então fica assim. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Bom, então aqui poderias era considerar que o primeiro, que é o u, poderias considerar isto tudo. Ok? Então ficaria assim. Ficaria então a derivada do primeiro, que é x 2 mais x. Portanto, isto é a derivada do primeiro, vezes o segundo. Portanto, este então, o segundo é o tal v. Depois fica o primeiro, que é o tal u, vezes a derivada então de 3 mais x. Eu estou aqui a colocar os passos todos. Isto nunca ninguém vai estar a colocar nas aulas portanto, estes passos todos. E agora repara, agora voltamos a ter aqui uma derivada do produto. Portanto, o produto é x por 2 mais x. Ok? Então fica a derivada então, do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, que é x, vezes a derivada então do segundo. Pronto, isto é a derivada então daquilo que está ali. Opa, e depois vezes 3 mais o x. A seguir, mantemos então o x. Agora posso tirar aqueles parênteses retos. Portanto, ficaria assim. Portanto, fica x mais 2x vezes a derivada do 3 mais x. Quanto é que é a derivada do 3 mais x? A derivada do 3 mais x é mais um. Exato, portanto fica 1. Exato, mais 1. Portanto, isto agora tinha parado. Só um segundo. Só apagar aqui. Então fica x, 2 mais o x. Pronto, e depois vezes o 1, que é 0 mais 1. Pronto, e depois é a mesma coisa. A derivada, agora voltamos aqui. A derivada do x dá quanto?
Um. 1. Então, portanto, fica então 2 mais x. Portanto, isto é tudo muito fácil, como podes verificar. Mais x vezes a derivada de 2 mais x. Derivada de 2 mais x dá então Um. 1. Pronto, então fica aquilo que está aí vezes o 3 mais o x. Bom, e portanto mais o x, 2 mais o x. Pronto, portanto a derivada portanto, está feita. Depois, depois não. Depois podes. Portanto, se quiseres simplificar, portanto, isto ficaria assim, portanto, ficaria 2x mais 2, ou seja, fica x mais 1, assim, desta maneira, vezes o x mais 3, vezes, aliás, mais aquele x mais 2. E costumamos deixar assim. Portanto, não é preciso agora estar a chegar aqui e dizer que isto dá x quadrado mais não sei o quê. Portanto, isto não é preciso dizer nada disso, ok? Vá lá se tens alguma dúvida. Sim, eu não estou a ouvir nada. Não, sim, sim. Ok, então isto também já está visto. Depois, quanto ao outro que tu me disseste, que é o 24, que é este que está aqui, portanto é também a mesma coisa, portanto é a derivada portanto, da soma. Só que este aqui envolve raízes. E portanto aplicamos a mesma estratégia que fizemos logo na primeira derivada. E fica assim. Também não sei se chegaste a ver este aqui no chat GPT ou outros sites mais. Era mais porque era similar a essa outra dúvida anterior. E como eu não estava a perceber como fazer isso com as brackets, depois esse tendo as brackets mais as raízes, também deixei para o apoio. Mas agora que já explicou esse primeiro, acho que já não tenho. Acho que já não tenho que fazer esse. Acho que consigo fazer eu sozinho. Ok, então o 24 já consegues fazer sozinho. Ok, ótimo. Sim. Depois deves tentar, como eu disse há bocadinho, e reforço, portanto, fazer o maior número possível de derivadas até dar tudo certo. Portanto, não pode dar 50, 60%, 70% certos e 30% dar errados. Portanto, eles têm que dar todos certos. Até porque isto são elementares. Eu acho que escrevi aqui. Por Ah, acaso aqui não escrevi. peço Mas isto desculpa, é. pode-se me dar um segundo, tenho que ir abrir a minha porta. Sim, sim. Já voltei. Ok. E portanto, estas derivadas portanto, que estão aqui, atenção, isto não são derivadas, portanto, do nível. ehm, isto são derivadas portanto, muito básicas, de funções muito básicas. Das funções transcendentes, aqui, portanto, o nível já é maior. eh, eh, bom, portanto, aqui o nível portanto, já está portanto, mais adequado ao nível que tu tens. Mas isto ainda tem que ser. Isto depois. Também isto depois tem que. As expressões também não podem ser só assim. Tem que ser, portanto, um bocadinho mais avançadas. Mas é assim, sabendo estas. Repara uma coisa. Sabendo derivar as algébricas e estas transcendentes, o aluno já está capaz de derivar qualquer tipo de expressão. Pronto. É só isso. Depois isto também tem soluções, como está aqui. Também as soluções foram testadas, também deve estar tudo ok. E portanto, nós ficámos aqui na leitura. Isto aqui nós não vimos, portanto, isto é aplicação a. Portanto, é algo microeconomia, aplicações às derivadas. Portanto, não vimos isto. Se quiseres, podemos ver isto. Já não vejo isto há alguns anos. Só que isto, como eu acabei de dizer, portanto, são aplicações portanto, à economia, nomeadamente microeconomia.
portanto, aqui, por exemplo, está uma função custo. Depois aqui é o chamado da marginal cost, que é dado então pela derivada, portanto, daquela expressão. Aqui nós vamos assumir que o x0 é a nossa variável, portanto não é um ponto específico. Aliás, aqui é um ponto específico, porque está ali o h. Portanto, nós queremos saber a derivada no ponto x0. Por isso é que está ali a dizer CXO represents the cost of producing. Está aqui escrito. Depois, este símbolo que está aqui, isto significa que o x0 é aproximadamente 1. Ou que tende para 1. Depois, bom, aquilo era para o custo. Depois isto aqui é o... Bom, é como está aqui, da marginal revenue, que é pegar na revenue e, portanto, é assim, reparem que uma coisa, portanto, tudo o que é marginal, portanto dão-nos a função cost ou a função revenue. Para acharmos então a marginal, portanto, é só fazer derivada. Não precisamos, atenção, não precisamos de recorrer à definição de derivada que está aqui. Nós depois facilmente chegamos à conclusão que, como está aqui, fica a derivada, portanto, no ponto x0. Depois é só substituir. Bom, depois se tiveres alguma dúvida nisto, avisa-me. Portanto, eu como disse há pouco, portanto, são aplicações à economia. Repara aqui uma coisa, portanto, tens aqui a função cost e, portanto, diz aqui para calcular da average unit production. Portanto, queremos, portanto, saber o valor médio, né? E, portanto, temos que dividir, então, por x. Se dividimos, então, por x, né? Sim. Acho que é por x. Deixa-me só pensar um pouco. Portanto, se dividimos por x, portanto, significa que dá o valor de cada unidade média. Como eles querem por 50 e 100, divide-se então por 50 e por 100. Mas se quisermos, portanto, como eu disse há bocadinho, se fizermos a produção média, é só dividir por x. Como eles dizem então que se o valor x for 50 ou 100, então dividimos por 50 por 100. Depois nesta b, é só derivar esta função, repara que é muito fácil, e depois substituir por 50 e por 100. Bom, vamos passar à frente. São aplicações da economia, portanto, isto depois já portanto, são aplicações da matemática. Isto sai, portanto, do âmbito daquilo que é matemática pura. Proponho então passarmos à frente. Ok. Bom, depois aqui é Taylor Polynomial. O que é necessário, portanto, agora ter em atenção é saber as derivadas. Para utilizarmos a regra que nos será dada. Primeiro eles começam por dizer o que é Second Order Derivate. Bom, isto é só derivar duas vezes. Portanto, temos uma função, se quisermos saber da Second Order Function, portanto é só derivar duas vezes. Aqui, portanto, é no ponto A. E fica assim. Portanto, derivamos uma vez, derivamos outra, depois substituímos então pelo ponto A. Se quisermos derivar, então,
como está aqui escrito, derivate of order n, temos que derivar n vezes. No entanto, se nós derivarmos determinadas expressões, aquilo começa a ficar com um padrão. E, portanto, é uma questão depois de ver qual é o padrão e depois determinar, então, a enésima derivada. Depois, fala-nos daqui de Cn class functions. Estas funções de classe Cn, dito em português, são aquelas que são diferenciáveis até à ordem n. Ou seja, elas admitem derivadas finitas. Por isso é que está aqui escrito differentiable function. E isto vai ser sempre assim, vai ser sempre an open set. Por exemplo, estas funções que estão aqui, o seno, tu podes derivar o seno de x, a derivada do seno dá cosseno, a derivada depois do cosseno dá menos seno, depois a derivada do menos seno dá menos cosseno, e assim sucessivamente. Ora, a função de seno, se nós calcularmos a derivada em qualquer ponto, vai ser sempre dar finita. Vamos ver aqui, vou escrever aqui, para percebermos aquilo que eles, realmente aquilo que eles nos estão a dizer. Portanto, nós temos uma função, vamos chamar ela de y, como eu estava a dizer, que é a função seno de x. Bom, esta função, se te recordares, portanto, dos anos anteriores, portanto, é uma função que é contínua. Portanto, assim, né? Isto também desce, não é? Certo? Sim, eu dei. Pronto, e portanto, esta função, repara uma coisa, se ampliando aqui mais o gráfico, se nós quisermos determinar a derivada no ponto, em qualquer ponto, por exemplo, aqui neste ponto aqui, vamos chamar o ponto A, então sabemos que a derivada no ponto A é o declive da reta tangente, portanto que é o slope, the slope of the tangent line at x equal to a. Se fizermos em qualquer valor de x, a derivada vai sempre existir. Então, como a derivada vai sempre existir, então nós dizemos que ela é diferenciável. Portanto, diferenciável, lembrando que significa, differentiable, significa que a derivada é finita, portanto não dá mais infinito nem menos infinito, e se é diferenciável, depois temos um teorema que também penso que nós já vimos aqui nas explicações, se é diferenciável então é contínua. Então, dizemos que y pertence à classe C1. No entanto, se nós fizermos a derivada, ok? Se fizermos a primeira derivada, como vimos há pouco, ok? São as regras de derivação. A derivada do cosseno dá seno. A derivada do... Agora, se fizermos a segunda derivada, será a derivada do cosseno de x. A derivada do cosseno de x dá menos seno de x. Ora, repara uma coisa, portanto, este y pertence a C1, portanto tem a ver com a primeira derivada. E a primeira derivada está aqui. Ora, esta função, ela admite, portanto, quer dizer, esta função que está aqui, nós podemos derivar como está aqui, e ela também admite derivadas finitas. Então nós podemos dizer então que o y é de classe C2. Então dizemos assim, y pertence a C2. Bom, e assim sucessivamente. Portanto, se continuarmos então a derivar, vemos que o y 3 linhas, portanto, y 1, 2, 3, dá... Quanto é que dá? O y 3 linhas, e portanto...
dá, portanto, a derivada do menos seno x, não é? Estás a acompanhar? Sim. O menos vai lá para fora e fica a derivada do seno. Como vimos há pouco, a derivada do seno dá cosseno. Então fica menos cosseno x. E, portanto, isto para chegar aonde? Isto é para chegar exatamente onde nós queríamos falar, é que esta função, então, o seno, é uma função infinitamente diferenciável. Então podemos então dizer então, que y, portanto, pertence à classe infinito. Portanto, ela admite infinitas derivadas e são todas têm todas são todas derivadas finitas. Portanto, repara que aqui, quando nós derivamos o y e o alaceno x, deu cosseno x. Tu podes substituir o x por qualquer valor que vai sempre dar um número real. Então, como dá um número real, portanto não dá nenhum número finito, significa então que y pertence à classe C1. Se derivares novamente, deu menos seno x. Então, se substituís o x por qualquer valor, vai sempre dar um número real qualquer. Não vai dar nem menos nem mais infinito. Então, significa que y é de classe C2. E assim por diante. Então, ela é de classe Cn, como também é de classe C infinito. Então, daí que aqui está então escrito que if f admits continuous derivatives of any order, then f is said of class C infinito. Pronto, e cá está. Estes exemplos, o seno, o cosseno, o e de x e qualquer função polinomial. Vê lá se há alguma dúvida. Não, não. Mas esse é ao poder de x refere-se o quê? Eu não percebi. Esse é ao poder de x. Qual é? Este é elevado a x? Sim, sim, sim. Isto é a função exponencial que nós já vimos. Qualquer que continue a ter continuous derivatives. Portanto, aqui está escrito que the functions seno x, cosseno x e e de x, ou qualquer polinómio de qualquer grau, portanto, são de classe C infinito. Este R que está aqui significa que isto é um preciosismo aqui para a matemática 1. Portanto, como nós só estamos a falar em números reais, significa que ela é diferenciável em qualquer número real. Podia não ser nos complexos. Nos números complexos, né? Também deste, né? Sim. Deste os números complexos, não deste? Bem. Pronto, e então aqui significa então que qualquer uma destas funções é de classe C infinito em R. Pronto, é só isso. Não sei se respondi à tua dúvida. Sim, respondeu. E isto aqui de estar a dizer in omega, portanto, isto nós não precisamos de saber, ok? Isto não é importante aqui para... Isto aqui não é o foco aqui da matemática 1. Portanto, isso é assim porque é assim. Pronto, porque nós vemos sempre como está ali escrito, an operand set. Bom, e então finalmente chegamos então aqui à Taylor Polynomial. Deixa-me só ver aqui, isto aqui vai terminar aqui o... Deixa eu ver quanto tempo é que falta aqui, diz que falta 5 minutos. Depois tenho que iniciar então novamente a sessão. Bom, o polinómio de Taylor Polynomial, diz que ele é dado por esta expressão. E esta expressão significa então que isto é o polinómio de ordem k. Não, é o polinómio de ordem quarta. Nós temos um polinómio, portanto, os polinómios, portanto, vamos admitir que temos um polinómio de grau n, por exemplo, x elevado a n. E é isso que está aqui. Portanto, se nós derivarmos 1, 2, 3 k vezes, então daí este k, no ponto A, então é dada por esta expressão. Então, o que esta expressão nos diz é que
a derivada, a k-ésima derivada, portanto é a primeira, a segunda, a terceira k. O k pode ser qualquer valor, 1, 2, 3, 4, até n. Por isso é que está aqui até n. Portanto, a k-ésima derivada da função no ponto A é precisamente o polinómio, é a derivada de um determinado polinómio de ordem k no ponto A. E pronto, isto então é designado então Taylor Polynomial of order n of centered in the point A. Bom, isto são definições. Portanto, o nosso objetivo, porque é que nós estamos a dar isto? Porque repare que esta função, por exemplo, esta é uma função trigonométrica que acabámos de ver, é uma função transcendente. Ora, através de polinómios de grau n, nós conseguimos aproximar esta função por uma expressão polinomial, que é uma expressão muito mais simples, que é muito mais fácil de ser trabalhada. É muito mais fácil de achar derivadas, achar os zeros de um polinómio do que com uma função transcendente. E por isso, em grande parte das vezes, ou aqui na matemática 1, o que nós pretendemos é aproximar uma função transcendente, seno x, cosseno x, tangente x, funções trigonométricas, é de x logaritmo de x. E também outras, as inversas, aquelas que nós já sabemos, as trigonométricas, o arco tangente, o arco seno, aproximarmos então por um polinómio de grau n. Daí que ficamos então com um teorema que nos diz que nos diz isto mesmo. Portanto, um polinómio de grau n, nós vamos dizer, que é dado por esta expressão, em que este AK é dado por esta expressão, que tem a ver com aquilo que vimos há bocadinho, tem a ver com a definição então do polinómio de Taylor. E isto, portanto, o AK é aquilo que nós designamos por coeficientes. Coeficientes, portanto, destes termos. Vamos ver um exemplo. Vou só então desligar e ligar novamente antes que isto acabe. Ok? Isto é sempre uma preocupação quando vai terminar. Já tive então um novo link, ok? Por WhatsApp. Ok. Até já. Tá. Bom, já estás então, Adelaide, então de volta. Nós estávamos então aqui a falar. Consegues-me ouvir bem, certo? Consigo. Pronto, e então nós estávamos aqui a dizer então que este é um teorema então, que nos dá então um polinómio de grau n, ok? Estás habituado a esta expressão, não estás? Sim. Isso quer dizer que encapsula todos os n's, ou um grupo 1. Sim, que é sum. Sim, the sum of. Exato. E portanto isto são o index, portanto os índices, portanto vai de k até n, e portanto como podes ver o primeiro valor do polinómio é de grau 0, portanto vai ser simplesmente o A0. Depois vai ser mais A1 vezes x menos 1 elevado a 1, e assim sucessivamente até chegarmos ao enésimo termo. E portanto cada um dos capas, como foi referido há bocadinho, é dado por esta expressão. E portanto que é a expressão lá de cima a dividir por k fatorial. Vejamos aqui o exemplo. Temos aqui uma função transcendente, que é a função e de x. E queremos aproximar esta função e de x. Aqui não vamos dizer aproximação, porque a aproximação vem a seguir. Aqui vamos dizer que queremos um polinómio... isto aqui portanto designa-se por polinómio Taylor. Polinómio Taylor de grau n, centrado no ponto A. E portanto, se nós quisermos então, se quisermos então definir o polinómio de Taylor com base nesta função em x igual a A, aliás é A igual a 0, esta expressão, quando A é igual a 0, este teorema, quando A é igual a 0, nós dizemos então que é o teorema de Maclaurin. E portanto aqui eles pretendem então no A igual a 0,
e o que fazemos é utilizamos aquela fórmula. E ao utilizarmos aquela fórmula, portanto fica assim, como está aqui. E se derivares então esta função, vai sempre dar e de x. Então, a késima derivada, em qualquer ponto, vai ser o e de x. Se substituirmos então em 0, em x igual a 0, porque é isso que nós queremos, vai sempre dar 1, porque fica e elevado a 1, que dá 1. Desculpa, e elevado a 0, que dá 1. E pronto. Depois, então, ao substituir, então, fica então, o somatório de 1 vezes, portanto, fica 1 sobre k fatorial vezes x elevado a k. E pronto, ficamos então com esta expressão. Esta expressão é muito utilizada. Outro exemplo, se nós tivermos uma função seno x e quisermos achar portanto, o polinómio de Maclaurin, como está aqui escrito, de ordem 3, centrado em a igual a 0, o que temos que fazer é utilizar aquela fórmula. E, portanto, calculamos então o f de 0, porque é quando o k, reparem, quando o k é 0, portanto, ou seja, não vamos achar a derivada, portanto fica f de 0, 0, depois aqui 0 fatorial, portanto o f daquele 0, portanto, é o f de 0, daí que está f de 0, portanto é só substituir, fica seno de 0 dá 0. Vê lá se estás a perceber, senão eu faço isto no quadro. Depois, derivamos... Depois, então, achamos a primeira derivada. A primeira derivada, portanto, como vimos há pouco, dá cosseno de x. E depois substituímos por 0. Portanto, fica cosseno de 0. Cosseno de 0 dá 1. Depois voltamos a derivar novamente. Estamos a achar a segunda derivada da função seno. A segunda derivada é a derivada da primeira. A primeira tinha dado cosseno de x. Então, a derivada do cosseno de x, como vimos há pouco, dá menos seno de x. E, portanto, vamos avaliando então em x igual a 0, fica menos seno de 0. O seno de 0 dá 0, então fica menos 0, que dá 0. E por isso está aqui 0. Bom, e sucessivamente, até chegarmos à terceira derivada. À terceira derivada, porquê? Porque nos pedem o polinómio então, de grau 3. E pronto, depois é só fazer então as contas. Portanto, fica 0 sobre 0 fatorial vezes x elevado a 0 mais 1 a dividir por 1 fatorial vezes x elevado a 1, que dá x. Depois fica mais isto, a dividir por 0 fatorial vezes x ao quadrado, que dá 0, como é óbvio. E depois fica então, por último, fica então menos 1 sobre 3 fatorial vezes x elevado a 3, que dá isto que está aqui. E, portanto, o polinómio, então, de grau 3 em a igual a 0, aplicado a esta função, é dada por esta expressão. Agora, nós podíamos aplicar, portanto, o polinómio de grau 2, o polinómio de grau 1, o polinómio de grau 0, de 4, de n. Portanto, pode ser bem nós entendermos. Ok? E isto significa, o que isto vai significar, portanto, graficamente, é que estamos a aproximar, portanto, isto significa que no ponto 0, aqui em x igual a 0, aquela é a função, esta função que está aqui, é que melhor se aproxima deste polinómio em x igual a 0. Portanto, ela será, portanto, algo assim. Portanto, não importa depois o resto. O que só nos importa é aqui em torno do 0. Portanto, é uma função que se aproxima então da original, que é esta que está aqui, mas do ponto 0, não de outros pontos. Bom, e agora cá está. Então, uma coisa é ser aproximadamente, que é isso que nós estamos a dizer. Outra coisa é ser igual. Ora,
como acabámos então de analisar, esta que está aqui a vermelho, bom, ela no zero é muito. Ela no, em x igual a zero, portanto vai dar sempre zero. Portanto, a vermelha e a azul, portanto, coincidem. Mas o que nos importa é na vizinhança do ponto, porque é sempre esse o problema. E na vizinhança do ponto, lembrando, portanto, é tudo o que está, portanto, à esquerda do zero e acima do zero. Então, nós queremos é uma função que melhor seja que melhor se aproxime no ponto zero. E essa função será dada então pelo polinómio de Taylor com aquilo que nós designamos com o resto de piano. With piano, piano form of the remainder. Então, repara, vai ser aquilo que nós dissemos que era há pouco, ou seja, esta parte que está aqui é o teorema que vimos há pouco, e depois mais um resto. E, portanto, esta soma que está aqui, que é isto que está aqui, vai ser exatamente igual ao f de x, mas em torno do ponto A. Por isso é que está aqui. Neighborhood of A. Portanto, que isto tem a ver com as bolas do ponto A. The ball centered at A. Recordas-te isto, não é? Portanto, nós vimos isto é a vizinhança. Portanto, vizinhança, portanto, em A. E, portanto, a f de x vai ser exatamente igual a isto. Agora, este resto que está aqui, bom, isto não tem nada de especial, Diogo. Portanto, isto é só escrever isto que está aqui. Portanto, é fazer aquilo que se fez há pouco e depois mais epsilon, ou epsilon de x, como quiseres dizer, vezes x menos a elevado a n. E depois é só dizer que isto, o e de x, portanto, tende para zero quando o x tende para a. Portanto, isto é uma função. É uma função, portanto, que se aproxima, então, de zero. À medida que o x vai se aproximando de a. Ok? E, portanto, como acabámos de ver aqui, portanto, isto é o resto de piano. Portanto, o f de x menos o p de n de x, portanto, vai ser o remainder. E pronto, é isso que está aqui. Ok. Proponho então vermos então exercícios disto. Tu chegaste-me a enviar outra vez, portanto, exercícios. Deixa-me só ver aqui. Está aqui. Não. Não sei qual é que é estes. Estão aqui uma série deles. Há aqui um que é Series. Depois este aqui, não sei o que é. Vou abrir este. Não, isto também não é. Portanto, isto não é. Deve ser este aqui. CD2. Não, isto também não deve ser porque este é a seguir. Pronto, é este. Portanto, repara que isto não tem nada que saber. O exercício número 9. Portanto, dada esta função f de x igual ao e de x, compute by definition the Taylor polynomials of order n equal to 1. Portanto, é só aplicar. Vamos fazer este aqui. Não sei se chegaste a fazer. Vamos só ver estes aqui. Por isso assim tudo. Vocês chegaram a fazer este ou não? Acho que sim. Bom, se entretanto Deixa-me souber. ver aí no meu. Ok. Se entretanto souber. Não, não chegou. Senão passamos à frente. Só vou Não. copiar aqui. Mas repara que o primeiro, enquanto isto não copia,
O primeiro, portanto, o que é que nós devemos... repara que isto é muitíssimo fácil. Porque nós queremos o polinómio de grau Taylor, polinómio de grau 1. Quer dizer, é só derivar uma vez. Aqui, n igual a 2, polinómio de grau 2. Portanto, isto é muito simples. Só um segundo. Bom, e portanto, o que eles pretendem, portanto, é o da Taylor Polynomial. Acabámos de ver aqui que portanto, isto era isto, não é? Portanto, o Taylor Polynomial é dada por esta expressão, ok? E portanto é só escrever assim. Portanto isto está vermelho, vou só trocar aqui. Portanto fica assim, fica P de N de X portanto vai ser, aqui nós temos em Portugal somatório, portanto do F de K, assim, não é? Portanto, isto é, como eu disse há pouco, isto é derivada, portanto, a K é a enzima derivada, a dividir por K fatorial, vezes o X menos A elevado a K. E, portanto, a partir daqui, então, fazemos então as contas, ok? Portanto, as contas que nós temos que fazer são muito simples. Portanto, fazemos então, escrevemos então F, portanto, no primeiro, vou pôr assim, é melhor assim, vou pôr assim, I, portanto, no primeiro, portanto, dizemos que eles querem no A igual a 0, então fica, I é de ordem 1, então fica assim, fica P1, e depois isto aqui é grande ou é pequeno, o P depois, isso é convosco, então fica assim, fica, aqui fica 1, aqui fica K igual a 0, portanto fica, depois mantemos, como queremos no ponto 0, portanto significa que o A, portanto é 0. Normalmente o X deixa-se de fora da fração. Bom, então isto não tem nada que saber, portanto fica assim, fica F de 0. Vê lá se tens alguma dúvida. Eu estou aqui a colocar os passos todos. Isto é mesmo muito fácil. Isto não tem nada que saber. Bom, e portanto, isto portanto fica igual ao F de 0. O 0 fatorial, lembrando que é igual, por definição, é 1. E o outro, portanto, é o F' de 0 vezes o X. E, portanto, o F de 0, portanto, é E elevado a 0, mais, já sabemos que a derivada do F, como vimos há pouco, é o próprio E de X, então fica E elevado a 0 vezes X. Ok? Portanto, fica X mais 1, ou 1 mais X. Isto está feito. Portanto, isto se for de grau 1. No caso de grau 2, fazendo um pouco mais rápido, portanto fica assim. Portanto fica F de 0 mais... É só juntar outro termo, não é? Portanto,
portanto f de 0x, e depois agora sim, fica então o f duas linhas de 0 vezes x ao quadrado a dividir então por 2 fatorial. Ora, 2 fatorial, portanto, é 2. Então fica 1 mais o x mais x ao quadrado a dividir por 2. Lembrando que o f duas linhas no ponto 0 também vale 1. E fica assim. Se nós quiséssemos, como vimos há pouco, o polinómio de grau, se nós quiséssemos está aqui, portanto, se quiséssemos a fórmula de Taylor, aqui não confundir o polinómio de Taylor com fórmula de Taylor. A fórmula tem que ver com a função ser igual ao que está aqui. E, portanto, se fizéssemos então a fórmula de Taylor, portanto, seria o polinómio de grau n, que é muito fácil, né? Não tem nada que saber, e depois era só colocar isto aqui, Rn de x, e dizendo que o Rn de x, então, era esta parte aqui. E também dizer isto, né? Bom, portanto, isto está visto. Isto não há muito mais a acrescentar. E repara uma coisa, aqui neste exercício, no B, diz sketch da graph. Cá está, que é para exatamente o aluno perceber que se trata de uma aproximação de funções. Até costuma-se dizer assim, vamos aproximar o polinómio, a função f, por um polinómio de grau 1, no ponto 0. Ok? No 2i, este aqui, significa que nós vamos aproximar a função g por um polinómio de grau 1 ou 2 no ponto 1. Bom, e assim sucessivamente. Aqui, depois no exercício número 12, aqui é Wright-Maclaurin Fórmula, portanto é fórmula, portanto significa então que vamos dizer que cada uma destas funções vai ter que ser igual ao polinómio de Taylor mais um remainder, ok? E portanto é fazer a mesma coisa, ok? Não sei se queres fazer isto ou queres passar à frente. Vamos passar essa à frente. Passar à frente? Ok. Depois no exercício número 13, isto, portanto, supostamente tem a ver com a leitura seguinte, Lecture 17, vou só então abrir. Portanto, isto é só praticar horas e horas, mas pratica-se bem, as pessoas não costumam ter sempre a dificuldade nisto. Bom, depois então, aqui continuando, diz o seguinte. Isto nós já tínhamos visto, né? Isto também. Isto também já tínhamos visto, né? Que isto era a fórmula Taylor. Aqui está a prova da fórmula Taylor. Aqui está o exemplo. Repara que neste exemplo eles dizem que esta função que está aqui, que é chamada logaritmo neperiano, ok? Porque é ln, portanto é o log de base de x mais 1, diz então que é uma função de classe a infinito. Portanto, isto tem a ver com é uma classe a infinito depois neste intervalo. Portanto, aqui não é em R. Não é em R porquê? Porque o domínio desta função, o domínio de qualquer função logarítmica, tem que ver com esta expressão que fica sempre aqui à frente ser maior que 0. Então, se nós fizermos então x mais 1 maior que 0, dá x maior que menos 1.
Então nós só podemos atribuir valores ao x que estão aqui. Então isto é aquilo que nós dizemos o domínio, o domain of the function. E portanto não podemos atribuir, por exemplo, o valor menos 2. Senão ficaríamos com o logaritmo de menos 1. E o logaritmo de menos 1 o que é que iria significar? Iria significar qual o número que devemos elevar ao web para dar menos 2. Ora, é impossível. Portanto, não faz sentido, portanto, elevarmos o número positivo para dar o número negativo, não é? Bom, e portanto depois está aqui então o exemplo então, do polinómio de Taylor e depois então da fórmula de Taylor. E repara que ele escreve aqui, tem o cuidado de escrever que nós podemos dizer que o f de x, que é esta função que está aqui, é aproximadamente igual, por isso é que eu falei que é uma aproximação, é aproximadamente igual a esta expressão. Então, repara que se é aproximadamente igual, então se nós quisermos calcular um valor aproximado da imagem de 0,3, então é só substituir. Ora, 0,3, quando o x é igual a 0,3, substituímos então nesta expressão e fica ln de 0,3 mais 1. Então, se o x vale 0,3, depois substituímos aqui, no polinómio de grau 3, que está aqui em cima. Ok? E, portanto, é o valor aproximado. Obviamente, se formos à calculadora e calcularmos o ln de 1,4, nos dá isto. Repara que o erro é muito pequeno. Portanto, de 40 para 23 dá 17. Portanto, é 0,017, que é o nosso erro. Portanto, que é este valor que está aqui, menos este. Bom, depois, continuando então aqui, isto portanto, ali vimos uma aproximação e aqui não. Aqui, portanto, é a fórmula de Taylor. Portanto, tem que ver com a igualdade. Isto também já tínhamos visto. Isto não. Isto depois, agora repara uma coisa. Portanto, esta era a fórmula de Taylor com o resto que nós designámos por resto de piano. O resto de piano, portanto, é dado assim. Se quisermos com outro resto, depois há vários tipos de restos. Por exemplo, uma fórmula, portanto, que tem este resto, nós designamos pela fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. O resto de Lagrange, portanto, é dado por esta expressão. Portanto, lembra-te que a outra expressão era só epsilon ou epsilon vezes x menos a elevado a n. Aqui não. Aqui, portanto, é diferente. Bom, depois falamos então em problemas de otimização. Podemos passar à frente ou tens alguma dúvida aqui? Tens o microfone desligado, caso não esteja... Sim, peço, não tinha reparado. Portanto, queres passar à frente ou... Podemos. A questão é que já demos um bom bocado de matéria. Sim. Eu acho que até ficámos por aqui e assim eu já começava a fazer os exercícios. Ótimo. Por minha conta. Sim, ótimo. Bom, então, já sabes, podes fazer então aqueles exercícios que eu te enviei, portanto, isto das derivadas, ok? Nota que antes de ires para estes exercícios que estão aqui, é fundamental saber estar muito à vontade nestas listas aqui que eu te enviei. Depois então de estares muito à vontade, não convém fazer os exercícios que estão aqui sem estar à vontade nas funções derivadas das funções transcendentes e algébricas. Depois então de já estares mais à vontade, depois é que fica muito fácil depois fazer estes exercícios. Portanto, o mais difícil é fazer derivadas, ok?
De resto, esta parte teórica, portanto, nós já vimos isto. Ok. Ok? Portanto, podes fazer tudo até ao exercício 12. Há aqui umas coisas que nós não demos. Eu não sei, eu não vi isto nos slides. Que é isto aqui, o teorema de rolo. Isto é um bocadinho mais difícil, ok? É um bocadinho. Portanto, o teorema de rolo e o teorema de Lagrange são um bocadinho puxados. Isto podemos saltar. Porque à partida isto não sai nos exames. Ou se sair também não vai valer muito, ok? Isto dá muito trabalho. Portanto, isto é uma Ok. coisa um bocadinho mais difícil. Portanto, é preferível estar a estudar outras coisas do que estar a estudar isto. Claro que eu posso sempre dar-te esta matéria, ok? Pronto, isto é um ponto. Depois, a outra coisa que eu gostava de dizer é isto está aqui, o Cauchy Rule. Portanto, em vez de nós fazermos limites da maneira como eu te expliquei, então existe também uma outra forma, caso as funções admitem derivadas em determinados. Bom, caso as funções sejam, digamos, muito bem comportadas, então nós podemos então utilizar da Cauchy Rule. E, portanto, depois fica mais fácil. Só que, atenção, não é por aplicarmos a regra de Cauchy que vamos conseguir calcular todos os limites. Portanto, a regra de Cauchy ela é muito boa para calcularmos limites difíceis, mas não dá para calcular todos os limites. Pronto, então pode acontecer aqui em algum destes exercícios, embora aqui o tema seja Cauchy Rule, pode acontecer que não dê. Que continuemos a ficar com interminações. Aquelas que nós falámos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito e por aí em diante. Ok? Eu também não sei se te enviei uma lista de limites. Não sei se cheguei-te a enviar, mas também não quis estar a sobrecarregar. Mas o mais importante são as derivadas. E as derivadas depois também já vêm com limites. Bom, então, basicamente, portanto, é isto. Tu tinhas-me falado amanhã, não é? Eu não tinha dito nada amanhã, na mensagem. Deixa-me só ver aqui. Tu estás com o microfone desligado, deixa-me ver. Deixa-me ver o que é que aqui eu tinha escrito aqui. Se calhar era sexta. Portanto, tu tinhas falado, portanto, quarta às 2h20 e depois quinta às 16. Ah, sim. Sim. Na quinta-feira eu posso às 16. Portanto, amanhã eu posso às 16. Ok, perfeito então. Queres marcar para amanhã às 16? Sim, sim. Ok. Então fica assim marcado para as 16. E pronto, amanhã continuamos então a ver. Continuamos então a matéria e tenta fazer então o maior número de exercícios. Está bem. Ok? Com exceção destes que eu acabei de falar. Estes aqui. Portanto, basicamente são estes, ok? Portanto, é ver isto. Ok? E pronto, então vá. Até amanhã às 16 horas. Bom estudo. É. É.